Olá, vou começar hoje aqui perguntando para você o seguinte: você sabe o que vai dizer no dia do teu interrogatório? O tema hoje aqui é interrogatório do acusado. Você sabe o que vai dizer? Você está com medo de dizer algo errado lá no dia do teu interrogatório. E nesse caso, eu te pergunto: será que você pode se negar a falar? Será que você pode confessar a infração? Será bom isso para você? Você sabe como é que você vai se vestir e como é que você vai se portar no dia do teu interrogatório? Como é que você vai encarar a autoridade judiciária ou o presidente da comissão? Então, já deu para perceber, né, que o tema de hoje é muito importante. Nós vamos tratar aqui de algo que pode depender o sucesso daquela causa. Isso, o teu interrogatório e o teu posicionamento, ele pode ser decisivo para o sucesso da sua causa e para a sua carreira, né, naturalmente. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Lucas Gomes Gonçalves. Eu sou um advogado especializado em direito administrativo disciplinar. Quando comecei minha carreira, eu comecei na área criminal, área penal, e o processo penal, ele tem muitas coincidências, ele é muito parecido com o processo administrativo disciplinar, porque ambos visam a aplicação de uma pena. Os ritos são muito parecidos, ok? Então, a gente também defende o funcionário público nas fazendas públicas, né, nas varas de fazenda pública, através de processos de reintegração do funcionário e lá também na área criminal, nos crimes próprios do funcionário público. Então, eu te convido a ficar aqui com a gente, né, ficar aqui comigo, que eu vou te dar dicas valiosas que poderão mudar o rumo da sua causa, tá? Tudo hoje no tema interrogatório do acusado. Vamos lá. Você saberia dizer para mim o que é um interrogatório subreptício? A palavra subreptício tem o significado literal daquilo que foi conseguido por meio ilícito ou fraudulento. Então, presta atenção. No vídeo passado, nós falamos sobre apuração preliminar. Eu alertei sobre esse tipo de interrogatório, sem dar esse nome, né? Eu não dei nome a ele, mas eu alertei sobre esse tipo de interrogatório. Por quê? Na verdade, ele não é um interrogatório formal. Então, quando você, funcionário, é chamado para uma apuração preliminar, existe um determinado jogo nisso, né? Você não é alertado sobre o seu direito ao silêncio e nem que deve estar ou não acompanhado de advogado. Por quê? Porque formalmente você ainda não está sendo acusado. Então não é ilegal, mas na prática, né, funciona como uma forma de você se complicar, né? Porque você não está sendo orientado. Você vai estar sendo chamado para dar a sua versão dos fatos e essa versão vai ficar gravada nos autos. E mais tarde isso vai poder ser usado contra você. Porque embora você não estivesse no crivo do contraditório, você falou aquilo e aquilo está gravado. Ok? Pode se refutar, pode se dizer, mas ficou ali gravado. Então vamos combinar o seguinte, tá? As dicas práticas que eu te der aqui hoje, né, serve aqui para o processo e para a sindicância, serve também para a apuração preliminar. Então tudo que eu disser aqui vai servir lá se você for chamado para uma apuração preliminar. Legal? Bom, vamos falar da previsão legal do interrogatório no âmbito penal. Porque ela tem o mesmo teor, o mesmo sentido dos estatutos, vários estatutos que tem. Estatuto do Funcionário Público Federal, estadual,
municipal, cada município, cada estado tem o seu, ok? Então vamos lá, para o CPP, Código de Processo Penal, artigo 6º prevê que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá ouvir o indiciado, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura desse termo, ok? Artigo 185 diz que o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo será qualificado e interrogado na presença de seu defensor. O defensor constituído ou nomeado, mas tem que ter um defensor, ok? Já o artigo 186 do Código de Processo Penal diz que, depois de devidamente interrogado, ou melhor, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, ok? Tem que dizer acusação porque ele está sendo acusado, ele será informado pelo juiz antes do início do interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder a pergunta nenhuma, ok? Já o parágrafo único diz o seguinte: o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, ok? O silêncio que não importará em confissão não vai poder ser utilizado no prejuízo da defesa. Isso é tão importante que para o Supremo Tribunal Federal o não esclarecimento do direito ao silêncio importa na nulidade do processo, ok? Então, na teoria, nós já vimos, né? Essa é a teoria da previsão legal, né? Onde consta a lei, né? E agora nós vamos para a parte prática e você vai entender que na prática a coisa toda não é bem assim, né? Exatamente porque somos humanos. O ser humano tem impressões, o juiz julga de acordo com a o seu convencimento íntimo, baseado na prova dos autos, naturalmente. Então, uma impressão que ele tenha, ela pode modificar literalmente o andamento do teu processo. Então você tem que entender com isso que o interrogatório é a sua autodefesa no mérito da questão. Apenas no mérito, ok? Por mais que você conheça de lei, que seja bacharel, jamais você vai poder fazer defesa processual dentro do interrogatório. Ali você está ali para falar do mérito, ok? E é esse o único momento em que o acusado se dirige ao órgão julgador para tentar convencê-lo de sua inocência. Só tem esse momento. No processo depois você não vai poder falar mais. Mas então eu pergunto, o interrogando sempre vai ter que convencer o julgador sobre sua inocência? Sempre. Sempre vai ter que falar que é inocente. E aqui é que está o pulo do gato, né? O caminho das pedras. Por quê? Nem sempre é salutar negar a autoria do fato. Às vezes, são poucas as vezes, raras às vezes, a confissão pode ser muito bem recebida e vai beneficiar o acusado com relação à aplicação da pena, em relação à diminuição da pena, né, que deverá ser reduzida quando a confissão for espontânea. Essa confissão não pode ser extraída através de um monte de repergunta, de aperto, entendeu? Ela tem que ser espontânea. Olha, excelência, eu confesso, eu pratiquei isso, fiz aquilo, assim, mas foi por causa disso, daquilo. Veja bem, então, quando você parte para uma negativa de autoria, ou seja, não fui eu, você está indo para tudo ou nada, é tudo ou nada, ok? Por quê? Porque você não pode, naturalmente, negar algo e ao mesmo tempo dizer, por exemplo, que naquelas circunstâncias
você foi obrigado a praticar o ato indisciplinar, o crime. Porque você negou. Você não pode negar um fato e ao mesmo tempo tentar se desculpar, dizendo que foi por distração, que foi por excesso de serviço, que foi por sono, que foi por doença. Né? Se você negou, negou. Não tem o que falar depois. Olha, não fui eu, mas se fosse é porque eu estava doente. Não, não pode, é absurdo, né? É óbvio, então, que a confissão, mesmo sendo exceção, há ocasiões em que ela se impõe, é obrigatória. Isso por quê? Para você ter um desfecho mais favorável na aplicação dessa pena. Vou te dar um exemplo típico da necessidade de uma confissão. Um funcionário qualquer está sendo acusado, por exemplo, de haver se autocadastrado num sistema que dá benefício pecuniário para ex-detentos. Existe um programa assim. As provas materiais estão nos autos e fica ali gravado, provado documentalmente que esse funcionário usou a sua própria senha e inseriu seus próprios dados no sistema para receber essa pecúnia. Inclusive consta ali dados bancários, ele cadastrou sua própria conta corrente para receber o benefício mensal. Até aí poderia haver a possibilidade de você negar, né? Dizer que ele foi vítima de inimigos no trabalho, que fizeram o cadastramento usando a senha dele, para que ele fosse prejudicado e fosse demitido. No entanto, nesse caso, vieram aos autos também a prova de que esses valores foram depositados e que ele tinha ciência do depósito, porque sacou mensalmente, durante um período grande, quase 2 anos sacando esse dinheiro. Ok? Então, tá na cara, né? Que você negar a autoria, você teria que mostrar, né? Por que aquilo não foi, como assim não foi você, entendeu? Negar essa autoria não lhe traria nenhum benefício, pois a sua versão não seria crível e nem deixaria o julgador numa dúvida suficiente para aproveitar e aplicar o princípio indúbio pro réu. Nesse caso, a confissão lhe abriria um leque de oportunidades para dizer, por exemplo, estou aqui dando um exemplo, que quando isso aconteceu, ele passava por necessidades prementes, que a sua mãe estava doente ou que a sua família se encontrava numa situação de perigo iminente e coisas outras tantas que poderiam ser colocadas. Mas negativa de autoria não daria para falar mais nada. Então, o que é preciso entender que quando se nega a autoria, é impossível entregar qualquer causa excludente ou de diminuição de pena, ok? Por quê? Porque simplesmente você está negando um fato que deixou vestígios, né, ali, documentais e materiais, ok? Então vamos agora para aquelas questões. Você lembra das questões? As questões são mais ou menos essas daqui. Você sabe o que fazer no dia do teu interrogatório? O que você vai dizer para o julgador, para o presidente da comissão, para o juiz de direito? O que você vai falar? Primeiramente, é preciso dizer que você tem que ter sido preparado. Você tem que ter sido preparado para saber exatamente o que dizer. No interrogatório não há lugar para imprevistos e improvisações. Eu vou lá, se ele perguntar, na hora eu vejo o que vai ser dito. Não existe essa possibilidade. O processo ele tem que ter sido estudado pelo seu defensor, né, minuciosamente, que deverá interrogar você sobre todos os pontos imagináveis e inimagináveis, para que você possa entregar uma resposta coerente, uma resposta defensiva. Então, como eu vou dizer tudo isso, mesmo depois de preparado? Como é que eu vou falar? A sua palavra, a sua atenção deve ser dirigida ao julgador, a ele, sem desvio de olhares, para o defensor, que
quando não alerta o seu cliente, ele faz mais ou menos assim, sim, perfeitamente e tal, e olha para o defensor como se tivesse pedido algum tipo de aprovação, ok? Sua atenção voltada para o julgador. Deve falar com humildade, mas com firmeza, mostrar sutilmente que se sente prejudicado em suportar um processo penal ou um processo administrativo. Por quê? Porque não cometeu, né, a infração ou o crime. Outra questão. Eu estou com medo de dizer algo errado. Será que eu posso me negar a falar? Ficar em silêncio? Como nós dissemos acima, você pode exercer o direito de silêncio, mas na prática não deve, salvo raríssimas exceções, onde, por exemplo, nós vemos que o acusado está numa situação de fragilidade tão grande que ele não conseguiria responder ao interrogatório de forma lúcida. Se perguntar para ele qual a cor da bandeira brasileira, ele vai falar que é vermelha, preta. Então, nesses casos raros em que o defensor não consegue preparar o seu cliente de uma forma aceitável, o melhor mesmo é optar pelo silêncio. Por quê? Porque o nervosismo levaria essa pessoa a dizer qualquer coisa, e qualquer coisa é tudo aquilo que o defensor não espera de um interrogatório. Você tem que saber o que vai dizer. Uma outra questão, parece ser engraçada até, como eu vou me vestir, né? Eu coloquei essa questão porque muita gente se importa bastante com isso, e isso não tem a menor importância a não ser com relação ao respeito, né? Então, tipo de cabelo, tipo de decote, tipo de saia, tipo de roupa que a pessoa vai usar, ela tem que ter uma sobriedade para entregar o respeito que o local, né, que o órgão exige, ok? E como me portar na frente do julgador? De certa forma, nós já dissemos tudo, né? Você deve encarar com franqueza, responder com educação, buscando sempre convencer que a sua versão é verdadeira, ok? Finalmente, eu devo esclarecer que o defensor também tem um papel importantíssimo no interrogatório do acusado. Muito embora seja o momento do acusado, ao final o juiz ou o presidente da comissão do processo, ele vai ter que oportunizar a palavra ao advogado, obrigatoriedade. E ele vai falar: doutor, o senhor tem algum esclarecimento para ser feito? E é nesse momento que o advogado, que já anotou o que o cliente dele não disse, esqueceu de dizer, deixou de dizer, vai reperguntar. Ele vai falar com o juiz e o juiz pergunta para o acusado. Com relação a esse assunto, excelência, que gostaria de saber isso, aquilo. Ele pergunta, pode responder assim, assim. E aí você vai fechar a coisa toda. Outro ponto importantíssimo do papel do advogado é zelar para que as palavras do seu cliente sejam fielmente transcritas e não interpretadas pelo juiz ou pelo julgador ou pelo presidente. E não são raras as vezes em que ele é obrigado a intervir, o advogado é obrigado a intervir para fazer constar algo que o juiz não colocou ou para completar o que foi dito pelo acusado, ok? Então, hoje eu falei sobre audiência de interrogatório. No próximo vídeo eu vou falar sobre audiências para ouvir as testemunhas de acusação e de defesa. Então vai uma dica aqui, tire suas dúvidas do nosso site. Nós temos um site interessantíssimo, projudice.com.br, vai ser escrito aí embaixo. Vá lá no campo, fale conosco e eu mesmo vou responder para você com o sigilo necessário, ok? Agora também vou te pedir uma gentileza, tá? Deixe suas dúvidas e sugestões sobre coisas que você gostaria de saber sobre como proceder durante um processo.
Quem sabe a sua dúvida não seja alvo de um novo vídeo nosso, de um próximo vídeo, porque deverá ser dúvida de muitas pessoas. Nós vamos julgar isso, ok? Dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos, coloca lá nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos, Facebook, WhatsApp, e se inscreva no nosso canal, pois nós temos sempre matérias super interessantes. Nós postamos vídeos semanalmente, toda semana você vai ter um vídeo novo para saber sobre o assunto, ok? Então, fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade.